O ex-presidente da Rio Previdência foi preso hoje em plena rodovia tentando fugir da Operação Barco de Papel. São quase R$ 1 bilhão em irregularidades que afetam a aposentadoria de 250 mil servidores. Mas isso não é tudo. Tem 100 toneladas de peixe contaminado apreendido na Amazônia, e a Anvisa acabou de publicar as regras finais para cannabis medicinal no Brasil. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like agora. E enquanto tudo isso acontece, a soja fecha em alta em Chicago. O dólar cai para R$ 5,20, mas o produtor brasileiro não vê cor nenhuma. Os preços no interior caíram abaixo de R$ 100 e a comercialização está travada. Vou explicar o que está acontecendo e por que o erro estratégico de meses atrás está cobrando o preço agora. Davis Antunes, ex-presidente da Rio Previdência, foi preso nesta terça-feira, 3 de fevereiro, em uma rodovia que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Ele estava em um carro alugado tentando se deslocar quando a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal fizeram a operação conjunta. E a acusação é pesada: obstrução de investigações e ocultação de provas. A Operação Barco de Papel está na segunda fase, e ela investiga crimes contra o sistema financeiro envolvendo quase R$ 1 bilhão da Caixa de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Esse dinheiro foi usado para comprar títulos do Banco Master, que quebrou e foi liquidado em novembro do ano passado. Os investimentos aconteceram entre novembro de 2023 e julho de 2024. Vou traduzir o que isso significa. A Rio Previdência é a caixa de aposentadoria de 250 mil servidores públicos do Rio de Janeiro. Alguém pegou quase R$ 1 bilhão desse fundo e comprou títulos de um banco que depois quebrou. E agora, a investigação aponta que houve irregularidades nessa operação. É dinheiro de aposentadoria que pode ter sido desviado. Na primeira fase da Operação Barco de Papel, em 23 de janeiro, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão no apartamento de Davis Antunes. Mas ele estava de férias nos Estados Unidos. Quando voltou, deixou a presidência da Rio Previdência. E logo depois, os investigadores identificaram movimentações suspeitas de retirada de documentos do apartamento. Tem mais. 2 veículos de luxo foram transferidos para terceiros. E houve manipulação de provas digitais. Por isso, a Justiça Federal decretou a prisão. O juiz da 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro considerou que havia risco concreto de destruição de provas e obstrução das investigações se Davis continuasse em liberdade. Nesta segunda fase, foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária e 9 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Os alvos são investigados por tentar atrapalhar o trabalho da Polícia Federal. E isso mostra que o esquema pode ser maior do que parecia no início. Agora eu vou te mostrar o que aconteceu na Amazônia. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas apreendeu 100 toneladas de pescado em um frigorífico em Manacapuru. A carne estava armazenada de forma irregular. E tem suspeita de contaminação pela chamada doença da urina preta, que está ligada à doença de RAF. A operação foi comandada por Gustavo Ibiapina, diretor-presidente do IPAAM. Durante a fiscalização, foram encontradas condições péssimas de armazenamento. Mais de 200 toneladas de pirarucu estavam em situação irregular. E o frigorífico estava operando sem respeitar as normas sanitárias básicas. A doença de RAF é grave. Ela causa rabdomiólise, que é a destruição das fibras musculares. O sintoma mais visível é a urina preta. Daí o nome popular. E essa contaminação pode acontecer quando o pescado não é armazenado corretamente. A carne fica exposta a bactérias e toxinas que atacam o organismo humano. O IPAAM autuou o frigorífico e aplicou multas pesadas. Os valores vão para o Fundo Estadual de Meio Ambiente. E a Polícia Militar do Amazonas apoiou a operação. Agora, o órgão está orientando a população a só comprar pescado de estabelecimentos licenciados. Porque muita gente compra peixe direto de produtores sem fiscalização. E aqui está a conexão que fecha o raciocínio. Quando a fiscalização falha, o consumidor paga o preço. Literalmente. Seja com dinheiro perdido em esquemas financeiros como o da Rio Previdência, seja com a saúde comprometida por carne contaminada. São 2 pontas do mesmo problema: falta de controle e fiscalização efetiva. Agora vem a notícia que mexe com a saúde pública de forma positiva. A Anvisa publicou hoje, 3 de fevereiro, as regras finais para a produção e pesquisa de cannabis medicinal no Brasil. Saiu no Diário Oficial da União. E o objetivo é atualizar o marco regulatório e facilitar a importação de produtos à base de cannabis. As normas foram aprovadas durante consulta pública realizada pela Câmara de Gestão e Inovação.
e elas estabelecem critérios fundamentais para pacientes, indústria e associações. A RDC número 10 de 1 de janeiro de 2026 define os critérios para a produção de cannabis com fins medicinais. O cultivo precisa observar critérios científicos e técnicos, e só pode ser feito exclusivamente para pesquisa ou fins terapêuticos. A fiscalização sanitária vai ser efetiva, e o texto exige rastreabilidade completa da cadeia produtiva, desde o plantio até a dispensação ao paciente. As informações obrigatórias incluem espécies, linhagens, percentuais de THC e CBD. A concentração de THC fica limitada a 0,2%. Só para pesquisa pode chegar a 0,3%. Isso está em conformidade com as obrigações da ONU e garante que o produto final seja seguro para uso medicinal. Para pesquisa científica, a RDC define regras para concessão de autorização especial. A pessoa jurídica precisa ter atestado de idoneidade negativa no cadastro. E as associações de pacientes ganharam tratamento específico. A RDC número 696 de 2026 permite autocultivo para fins terapêuticos e comercialização de produtos. O plano de monitoramento é obrigatório. Ele define indicadores, controle de qualidade e rastreabilidade dos insumos e produtos à base de cannabis. E tem um detalhe importante. As farmácias de manipulação podem prescrever, mas a Anvisa ainda não especificou todas as regras. Isso deve sair em norma complementar. Agora eu vou conectar isso com o que está acontecendo no mercado da soja. Porque enquanto a Anvisa regula cannabis, a Polícia Federal prende fraudadores e o IPAAN apreende peixe contaminado, o produtor de soja está enfrentando o pior cenário de preços em meses. E a culpa não é só do mercado, é de decisões que não foram tomadas. A soja subiu em Chicago nesta terça-feira. O movimento foi puxado pelo óleo de soja, que teve alta de quase 2,7% nas máximas do dia. Um acordo entre Índia e Estados Unidos favoreceu o óleo, e isso acabou puxando a soja grão por uma questão de crush margin. Mas os ganhos foram moderados, menos de meio ponto de alta. E aqui vem o problema. O dólar caiu de novo frente ao real. Está em 5,20 a 5,25 reais. E isso neutralizou completamente os ganhos de Chicago para o produtor brasileiro. Rafael Silveira, analista das safras e mercado, foi direto. Para a soja grão não tem nenhum fundamento altista muito em prol do mercado. Os preços no interior do Brasil estão deprimidos. Soja abaixo de R$ 100 no Mato Grosso virou realidade. Sorriso está pagando R$ 100 ou menos. Rio Verde em Goiás está entre R$ 108 e R$ 109 reais. E no Porto, a soja está entre R$ 125 e R$ 127 reais. São preços que não dão margem. Em alguns casos dão até margem negativa. Vou te explicar por que chegamos nesse ponto. O produtor segurou a soja quando os preços estavam melhores. Apostou que o mercado ia subir. Mas a safra brasileira está vindo muito boa. O IMEA elevou a projeção de Mato Grosso para 50,5 milhões de toneladas. E consultorias como Celeris e StoneX falam em mais de 181 milhões para o Brasil. A Argentina deve colher 50 milhões de toneladas. Os Estados Unidos têm estoques muito altos. E a oferta global está confortável. Então não tem pressão de demanda que justifique alta de preços. O que tinha que ter sido feito há alguns meses era travar a soja quando estava em níveis melhores. Quem não fez isso está pagando o preço agora. E tem outro fator complicando. A comercialização está travada. O produtor não quer vender porque o preço está ruim. O comprador não quer pagar mais porque sabe que tem muita soja chegando. E os prêmios estão positivos, mas não explodem. Estão entre 20 e 30 pontos sobre tela. Não é suficiente para compensar o dólar baixo. A logística também está pesando. Os fretes no Mato Grosso subiram 10 a 12% em apenas um mês. E as chuvas estão atrapalhando a colheita. Tem trator atolado, caminhão tombado, estradas viradas em lama. Tudo isso aumenta o custo e desconta no preço que o produtor recebe. Rafael Silveira fez um alerta importante. Ele não acredita que já chegamos no fundo de preço da soja do ano. Pode ficar pior. E o primeiro semestre deve continuar pressionado. A expectativa de melhora é só para o segundo semestre. Se a demanda chinesa voltar forte e se o dólar subir de novo. Mas aqui está a realidade que ninguém quer ouvir. O dólar não está caindo por mérito da economia brasileira. Está caindo porque o governo americano está desvalorizando o dólar globalmente. É uma política deliberada dos Estados Unidos. Todas as moedas estão se valorizando frente ao dólar, não é só o real. E a situação fiscal do Brasil é gravíssima. A dívida bruta ultrapassou 10 trilhões de reais. O país não tem controle de gastos.
e caminha para 90% de dívida sobre PIB em 2027 ou 2028. Isso vai gerar inflação lá na frente e vai manter os juros altos. A Selic está em 15% e não deve cair muito. Rafael Silveira foi cirúrgico na análise. Ele disse que o longo prazo é uma sucessão de curtos prazos. E o produtor está vivendo exatamente isso. Uma sucessão de decisões que foram adiadas. E agora ele está tentando navegar em um mercado que não perdoa erro estratégico. As opções agora são duas. A conservadora é vender a soja e colocar o dinheiro em juros. Não pagar custo de carregamento. Ganhar pelo menos o custo de oportunidade. Não vai ter a melhor margem do mundo, mas se pagar conta e der alguma margem, vale a pena. Porque o cenário não é favorável. A opção agressiva é travar prêmios lá para frente. Setembro, agosto, até maio. Travar Chicago também, que está em níveis razoáveis. E deixar o câmbio em aberto. Apostar que o dólar vai subir ao longo do ano por causa das eleições e da volatilidade política. Mas isso é especulativo e arriscado. O que não dá mais é ficar esperando o mercado melhorar sem ter estratégia. Porque a safra está chegando. A colheita já passou de 25% no Mato Grosso. E conforme a soja nova bate no mercado, a pressão de venda aumenta. Quem precisa pagar conta vai ter que vender. E quem vende com urgência, vende mal. Eu quero saber de você. Você está segurando soja esperando o preço melhor? Você acha que o dólar vai subir ao longo do ano? Se você já vendeu soja abaixo de R$ 100, qual foi o impacto na sua margem? Deixa nos comentários sua região e sua situação. Vamos trocar informação. O que fica claro é que 3 de fevereiro de 2026 trouxe notícias pesadas. Ex-presidente da Rio Previdência preso por fraude de quase 1 bilhão. 100 toneladas de peixe contaminado apreendido na Amazônia. Anvisa publicou regras finais para cannabis medicinal. E a soja está travada com preços abaixo de R$ 100 no Mato Grosso. O mercado não perdoa erro estratégico. Quem não travou preços melhores meses atrás, está pagando o preço agora. O dólar a 5,20 neutralizou os ganhos de Chicago. A safra vem grande. E a demanda não está forte o suficiente para puxar preços. O primeiro semestre deve continuar difícil para quem está exposto. Se você chegou até aqui, inscreve no Agro Radar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores. A prisão por fraude mostra que fiscalização funciona. O peixe contaminado mostra que controle sanitário é essencial. E a soja travada mostra que decisão adiada vira prejuízo. Até a próxima análise.